pergunta. Está todo mundo estressado, tem muita gente com dívida, tem muita gente sem perspectiva. Uma ideia simples, mas que eu vejo que quase ninguém aplica ela, quase ninguém que não está conseguindo avançar na vida aplica essa ideia. Bom, é possível organizar a vida? É possível, porque eu estou fazendo essa pergunta, está todo mundo estressado, tem muita gente com dívida, tem muita gente sem perspectiva. As pessoas que estão nos assistindo agora, como esse é o tema da nossa live, qual é o primeiro passo para tentar colocar a nossa vida em ordem? Eu diria que o primeiro passo é você fazer uma hierarquia de valores da tua vida. Como assim? Quando eu comecei a ler os livros dos santos, eu me dei conta de que o principal da minha vida é Deus. E se Deus é o principal da minha vida, o que eu faço primeiro no meu dia? Acho sempre legal essa metáfora, essa ideia, essa analogia. Um dia de vida, ele é como que um resumo mínimo da vida inteira. Acordar é como você nascer. E deitar é como você morrer. Então, todo dia eu tô nascendo e morrendo. Vamos dizer assim, né? Uma analogia. Então, se Deus é o mais importante, qual a primeira coisa da minha vida? É Deus. Então, a primeira coisa do meu dia é rezar. Eu vou lá e rezo. Nossa, mas eu quero organizar a vida. Como assim? Tá me fazendo? Falando, calma, você vai entender. Começa pelo mais importante. Eu rezo. Por quê? Porque daí eu estou dando o tom do meu dia. Olha, a minha vida, ela tem uma hierarquia. Ela tem uma ordem. Sim, ordem é hierarquia. Você não vai ver uma empresa sem hierarquia que funciona. A hora que começa a horizontalizar uma empresa, ela começa a quebrar. Por quê? Porque eu não sei mais quem eu obedeço, para quem eu respondo, para quem que eu posso passar uma tarefa. Então, a minha hierarquia de vida começo é Deus. Depois de Deus, qual que é a segunda coisa mais importante? É a minha família. Então, se é a minha família, no mínimo, eu vou falar eu te amo e dar um beijo na minha esposa a hora que eu acordar. No mínimo, eu vou dar um beijo nos meus filhos e se eu não puder tomar um café da manhã porque eu acordo antes deles, no mínimo eu vou ali dar um abraço, eu vou conviver um pouco com eles da maneira que eu posso. Porque isso vai organizando o nosso comportamento, isso vai organizando o nosso pensamento. E aí, depois da família, depois de Deus e da família, a gente vem e olha qual que é a próxima coisa. Olha, eu servi a Deus, rezei. Eu servi minha família, agora eu vou servir aos outros. E aí a gente faz isso hoje com o trabalho. Então o trabalho ele vem como o terceiro ponto dessa hierarquia. E ele vem ordenado. Olha, eu trabalho para servir aos outros, eu trabalho para servir a minha família, porque eu sustento eles, e eu trabalho para servir a Deus, porque todo trabalho, por ser serviço aos outros, é serviço a Deus. Deus fala isso pra gente. Ele fala, quando você dá de comer para quem estava com fome, é para mim que você dá de comer. Quando você dá uma roupa para quem está com frio, é para mim que você deu uma roupa. Então, eu começo a ordenar as minhas atividades no sentido delas. Porque a partir do momento que eu começo a botar esse sentido, a ordem ela vai ganhando um pouco, ela vai aparecendo na nossa vida. Vou te dar um exemplo. Eu decidi ou eu percebi que o trabalho é essa parte importante da vida onde eu sirvo. Dali a pouco eu tô mexendo no celular, rolando o feed do Instagram, como eu sempre faço todos os dias. Mas aí eu me dou conta, cara, esse tempo que eu tô perdendo aqui, eu não tô nem servindo as pessoas, não tô nem servindo a minha família, nem a Deus. Então é uma atividade que eu tenho que tirar. Boa parte da organização da nossa rotina é tirar coisas. A gente perde muito tempo com coisas como o celular. São pequenos 5 minutos, 10 minutos. Existe um livrinho chamado Educação da Vontade, do Júlio Payot, é um francês. E ele fala isso. A gente não se dá conta da quantidade de tempo que a gente perde nesses pequenos 5 minutos. Aquele intervalinho que você pega o celular, aquele intervalinho que você joga fora. Então, conforme eu vou dando essas prioridades para a vida, eu vou encontrando essas atividades, eu vou identificando as atividades onde eu estou desperdiçando tempo. E aí eu vou entrar em algumas coisas práticas, me baseando num livrinho super pequenininho que se chama A Virtude da Ordem. Se eu não me engano, ele é do padre Francisco... Eu não esqueci o sobrenome dele, né? Mas ele é um livrinho da editora Quadrante. E nesse livrinho ele dá alguns conselhos bem concretos. Um deles, ele chama de pontos de observação no seu dia. Então ele diz o seguinte, olha, ao longo do dia, pare algumas vezes por 5 minutos para olhar e falar, eu fiz o que eu tinha que fazer no dia até agora? O que está faltando? Então, um exercício prático fácil de fazer. Estou trabalhando aqui, deu umas 9, 10, 10 e meia, eu paro.
Tudo que eu falei que eu ia fazer, eu comecei a fazer mesmo? Ou eu já falei que fazia uma coisa e já fiz tudo diferente aqui ao longo desse começo do dia? Porque esses pontos de observação servem para eu reorganizar o meu dia. Então, opa, eu fiz isso aqui. Tá faltando isso aqui. Então, agora eu vou fazer essa outra tarefa. Eu falei que ia fazer essa e não fiz. Eu fiz outra. Não, então eu vou fazer ela agora. Então, esses pontos de observação, eles são momentos do dia para você reorganizar o dia. Esse é o primeiro exercício prático. Um segundo exercício prático que a gente pode ter, eu digo o seguinte: não gosto da ideia de prioridades no plural. Porque quando a gente começa a falar que prioridade é plural, tudo vira prioridade. Não tende a acontecer assim no começo. Então, eu coloco uma prioridade no dia. Eu tenho uma coisa que é prioridade no meu dia. Uma prioridade no meu dia é ir lá falar com o Fernando. E se eu fizer essa coisa, eu já cumpri a grande prioridade. Porque é o seguinte, muita gente tenta se organizar para fazer tudo no mesmo dia. Só que a gente que é empreendedor, a gente sabe, não tem fazer tudo num dia. Você nunca acaba. A tarefa nunca acaba, o trabalho nunca acaba, as coisas não param. Então, se eu tento fazer tudo, não vai dar certo. Então, eu coloco uma prioridade. E fazendo ela, eu sei que eu terminei aquilo que deveria fazer no dia. Isso vem, esse meu conceito, ele vem de um livro chamado A Única Coisa. É um livro que eu li em 2018. Uma ideia simples, mas que eu vejo que quase ninguém aplica ela, quase ninguém que não está conseguindo avançar na vida aplica essa ideia. E quem começa a colocar essa ideia em prática, começa a ver a vida desenrolar. O que é a ideia dele? Ele faz uma pergunta, que é a seguinte: qual é a única coisa que, se eu fizesse, tornaria todo o resto mais fácil ou desnecessário? Exemplo concreto. Num negócio digital, qual é a única coisa que faz o negócio crescer, que torna todas as outras coisas mais fáceis ou desnecessárias? Na minha opinião, chama-se conteúdo. Isso que nós estamos fazendo aqui. Chama-se mídia. A mídia é o que torna todo o resto mais fácil ou desnecessário. A mídia é o que gera venda, a mídia é o que me faz conhecido, a mídia é o que atrai pessoas para trabalharem comigo. Praticamente todo mundo que trabalha comigo me conheceu pelo meu conteúdo. Então a mídia torna todo o resto mais fácil ou desnecessário. E aí, com essa ideia de única coisa, ele te dá uma atividade de organização da agenda, que é criar blocos de tempo. Então diz o seguinte: você deve criar um bloco que pode durar o tempo que você quiser. E lá no livro ele fala que é um bloco de 4 horas de trabalho. Você pode pensar em bloco de 30 minutos da leitura, em bloco de 1 minuto dessa atividade, desse relatório que eu tenho que preencher. E você, dentro desse bloco, você só faz esta única coisa. Você não se distrai com nenhuma outra. Eu cheguei aqui brincando, cara, eu tenho quase 800 mensagens para responder no meu WhatsApp. Mas por quê? Porque eu tenho muitos blocos de tempo no meu dia. E aí, nesses blocos, eu não estou olhando. Então, o WhatsApp vai ficando de lado, de lado, de lado. Quando passa o dia, cara, eu vejo já tem 1 milhão de mensagens. Mas eu protegi o meu bloco. Como eu protegi o meu bloco, eu fiz aquelas coisas que eram importantes. Eu consegui cumprir a minha única coisa em vários momentos, ou a única coisa de várias partes da vida. Então, tentando fazer uma amarração nessa resposta inteira, né? Talvez resumir um pouco. Hierarquia. Já não é o primeiro passo, né? Já é uma corrida aqui, né? Posso colocar hierarquia, você defina a tua hierarquia, coloque esses pontos de observação no dia, onde você revê as atividades que você fez, faz 2, 3 desses no dia, já te ajudam a se reorganizar. Defina uma única coisa, e essa única coisa pode ter várias camadas. Olha, a única coisa do dia, a única coisa da semana, a única coisa do mês, a única coisa do ano. E coloque blocos de tempo no teu dia. E você protege essa única coisa e essas atividades mais importantes.